Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Matemática. Hoje eu separei para vocês algumas questões da banca OCP que servirão de preparação para o próximo concurso da PM do Espírito Santo. Lembrando que o edital está previsto para o mês que vem, o mês de março de 2022, então eu me baseei no concurso realizado em 2018, também pela mesma banca, banca OCP. Valeu? Então vamos lá, pessoal. Dando início, eu separei uma questão bem simples, uma questão elaborada pela OCP em 2014 sobre conjuntos numéricos. A questão diz o seguinte: sobre conjuntos numéricos, assinale a alternativa incorreta. Primeira alternativa, letra A. Será que 200 pertence a n? Ou seja, será que 200 é um número natural? Bom, o conjunto dos números naturais, ele é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 100 e, é claro, 200. Ou seja, 200 pertence ao conjunto dos números naturais. A alternativa A é verdadeira. Alternativa B, menos 10, pertence a quê? Ou seja, menos 10 é um número racional? Bom, qual é a definição de número racional? Um número é chamado de racional quando ele pode ser representado por uma fração. Menos 10 é a mesma coisa que menos 10 dividido por 1. Isso aqui é uma fração? É. Então, menos 10 é um número racional. Letra C. Será que o conjunto N está contido no conjunto Z? Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros? Sim. Por quê? Nós vimos que o conjunto N ele é formado por 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E o conjunto Z? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E aí, será que N está contido em Z? Sim, né? Por quê? Porque todos os elementos de N pertencem a Z, ou seja, N está contido em Z. Isso aqui é verdadeiro. E a letra D? Será que Z está contido em N? Bom, nós vimos que N está contido em Z. Z não está contido em N por quê? Porque nós podemos pegar como exemplo aqui o menos 1. O menos 1 ele pertence a Z, mas não pertence a N. Logo, Z não está contido em N. Então, a alternativa D é falsa. E para finalizar, a letra E, será que menos 30 é um número real? Sim, né? Menos 30 ele é um número inteiro, é um número racional e um número real. Isso aqui é verdadeiro. Como a questão pede a alternativa incorreta, nós podemos marcar a letra D. Vamos lá, pessoal. Dando sequência, agora uma questão que caiu no concurso para a PM do Ceará, questão elaborada pela AOCP em 2016. Se o dobro de um número somado com 6 unidades é igual a esse mesmo número somado com 20 unidades, então podemos afirmar que esse número é o 14. Aqui nós temos aparentemente uma equação do primeiro grau. E o nosso objetivo aqui é calcular um número desconhecido. Bom, eu vou falar que x é esse número desconhecido. Ok? Agora vamos interpretar a questão. O dobro de um número somado com 6 unidades. O que seria isso? O dobro de um número
2x somado com 6 unidades, ou seja, 2x mais 6 é igual a esse mesmo número, ou seja, x somado com 20 unidades, x mais 20. Pronto. Equação do primeiro grau, objetivo, calcular o valor de x. Todos os termos que possuem o x eu mando para o lado esquerdo, invertendo o sinal, e os que estão sem o x eu mando para o lado direito, também invertendo o sinal, ou seja, 2x menos x é igual a 20 menos 6. 2x menos x é igual a x, e 20 menos 6 é igual a 14. E a questão pede para julgar o quê? Se esse número é o 14. Isso está certo, beleza? Vamos lá, pessoal, dando continuidade à resolução de questões da OCP para o concurso da PM do Espírito Santo. Vamos à próxima questão. Questão de número 3. Questão elaborada pela OCP em 2018. Na função do segundo grau, f de x, que é igual a x ao quadrado menos 2x menos 35, uma das raízes é igual a menos 5. O triplo da outra raiz dessa mesma função será igual a... Muito bem, pessoal, nós temos aqui claramente uma função do segundo grau. Por quê? Porque nós temos aqui x elevado ao quadrado. A questão ela quis ajudar um pouquinho aqui, já informando uma das raízes, ou seja, uma das raízes é igual a menos 5. Beleza? E a questão quer saber o quê? O triplo da outra raiz. Então vamos lá, se eu quero calcular a outra raiz da função do segundo grau, eu vou fazer o seguinte, eu vou igualar a zero. X ao quadrado menos 2x menos 35, que é igual a zero. Agora eu tenho o quê? Eu tenho uma equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau, ela pode ser resolvida através da fórmula de Bhaskara e também pelo método da soma e produto das raízes. A dica que eu dou para a galera aí para não perder tempo na prova é sempre tentar primeiro pelo método da soma e produto. Mas sem perder tempo. Se você perceber que é muito difícil por esse método, que as raízes são muito complicadas, então você já passa logo para a fórmula de Bhaskara, beleza? Vamos lá, método da soma e produto, nós temos o seguinte. Primeiro eu vou identificar que A é 1, ou seja, o número que está multiplicando o x ao quadrado. B é menos 2 e C é menos 35. Por este método, nós temos que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. Menos b é menos 2, então menos 2 dividido por a é igual a 1. Menos vezes menos é mais, 2 dividido por 1 é igual a 2. E o produto das raízes, c sobre a. C é igual a menos 35. E a é igual a 1. Menos 35 dividido por 1 é igual a menos 35. E agora, eu sei que a soma das raízes é igual a 2 e o produto das raízes é igual a menos 35. Mas a questão ela já informou que uma das raízes é o menos 5. Qual é o número que somado ao menos 5 é igual a 2? Isso significa o quê? Que menos 5 mais a outra raiz é igual a 2. E menos 5 vezes a outra raiz é igual a menos 35. Não é difícil perceber que menos 5 mais 7 é igual a 2 e menos 5 vezes 7
é igual a menos 35. Ou seja, o conjunto solução da equação do segundo grau é menos 5 e 7. A questão pede o quê? O triplo da outra raiz. A outra raiz é o 7. Quanto é 3 vezes 7? 3 vezes 7 é igual a 21. Resposta correta é a letra C. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, questão agora de número 4, elaborada pela AOCP em 2018. Para saber o custo total em reais na produção de X uniformes para um grupo de soldados, primeiramente substitui-se cada elemento X da matriz a seguir pela quantidade de uniformes que se quer produzir e calcula-se o determinante dessa matriz, obtendo-se assim o custo total na produção desses X uniformes igual ao valor do determinante. Dessa forma, para se produzir 70 uniformes para um grupo de soldados, o custo total dessa produção será de... Muito bem, pessoal, a questão diz que foi elaborado um modelo de matriz de modo que o determinante dessa matriz é capaz de calcular o custo total na produção de X uniformes. Ou seja, se eu quero calcular o custo total para se produzir 70 uniformes, eu substituo 70 no lugar do X e calculo o determinante da matriz. Vamos fazer isso? Determinante de 70, 1, 0, 0, menos 70, 100, 0, menos 1 e 1. Então, nosso objetivo é calcular esse determinante. Bom, eu posso calcular o determinante de uma matriz 3 por 3 utilizando a regra de Sarros, onde eu repito a primeira e a segunda colunas do lado direito. 70, 0, 0, 1, menos 70 e menos 1. Agora eu vou efetuar algumas multiplicações da seguinte forma. 70 vezes menos 70 vezes 1, com sinal positivo. 1 vezes 100 vezes 0, com sinal positivo. 0 vezes 0 vezes menos 1, com sinal positivo. E 0 vezes menos 70 vezes 0, com sinal negativo. Menos 1 vezes 100 vezes 70, com sinal negativo. E 1 vezes 0 vezes 1, com sinal negativo. Então, vamos lá. 70 vezes menos 70 vezes 1. Eu efetuei essa multiplicação. Sinal positivo, ok? 1 vezes 100 vezes 0. 1 vezes 100 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 0 vezes menos 1 também é igual a 0. Passando agora para o lado que tem o sinal negativo. 0 vezes menos 70 vezes 0 também é igual a 0. Menos 1 vezes 100 vezes 70. Menos 1 vezes 100 vezes 70. Com o sinal negativo. E para finalizar, 1 vezes 0 vezes 1. 1 vezes 0 é igual a 0, então, mais 0. Ok? E agora, 70 vezes 70, 7 vezes 7 é igual a 49. E eu acrescento mais 2 zeros, um zero de cada 70. Mais vezes menos é igual a menos. Esses zeros eu posso eliminar. 100 vezes 70 é igual a 70
com um acréscimo de 2 zeros do 100. E o sinal? Menos vezes menos é igual a mais. Pronto, quanto é menos 4.900 mais 7.000? Isso é igual a 2.100. Ou seja, o custo para se produzir 70 uniformes é igual a R$ 2.100. Resposta correta é a letra E. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, questão de número 5, questão aplicada pela banca AOCP em 2018. Na resolução de problemas de contagem, utilizam-se processos combinatórios para que seja possível determinar o número de combinações, arranjos ou permutações possíveis na formação de agrupamentos. Em relação à análise combinatória, julgue o item seguinte. O total de anagramas da palavra brasileira que começam com B e terminam com L é igual a 720. Certo ou errado? Bom, a questão ela pede o quê? A quantidade de anagramas da palavra brasileira. O ideal aqui, pessoal, é já começar identificando as letras repetidas. Letra A, eu tenho uma, duas. Eu tenho também duas letras R. Mais alguma repetição? Sim, né? Letra I. Pronto, 3 repetições. Agora nós faremos o seguinte. A exigência da questão é que comecem com a letra B e terminem com a letra L. Ou seja, vai começar com B, o B não vai sair daqui, vai terminar com L. E aqui no meio eu vou organizar as 8 letras restantes, ou seja, letra R, letra A, letra S, letra I, letra E, outra letra I, outra letra R e outra letra A. Ok? Bom, se eu não vou mexer nem na letra B nem na letra L, então nós vamos calcular a quantidade total de anagramas formados por essas 8 letras aqui. 8 letras, sendo que nós temos 2 letras I, 2 letras A e 2 letras R. Como que eu calculo a quantidade de anagramas nesse caso? Essa quantidade será 8 fatorial. Por que 8 fatorial? Porque nós temos aqui 8 letras. Descartando, claro, as letras B e L. Dividido por... Como a letra R aparece 2 vezes, eu vou dividir por 2 fatorial. Como a letra I aparece 2 vezes, eu também vou dividir por 2 fatorial. E como a letra A também aparece 2 vezes, mais uma vez eu vou dividir por 2 fatorial. 8 fatorial é o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, ou seja, é 2 vezes 2 vezes 2. Vamos simplificar isso aqui? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, então eu posso cortar aqui 8 com 2, 2 e 2 do denominador. 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210. 210 vezes 4, 840. 840 vezes 3, 2.520.
2.520 vezes 2 é igual a 5.040. Ou seja, a quantidade de anagramas é igual a 5.040 e não 720. Resposta correta é o quê? Errado. Beleza, pessoal? Essas foram as questões que eu separei para vocês para o concurso da PM do Espírito Santo. Se você ainda não é inscrito no canal e quiser se inscrever, será muito bem-vindo. Você pode também deixar o seu like, deixar o seu comentário. Valeu? E dependendo da audiência do vídeo aí, eu preparo mais questões para o concurso da Polícia Militar aqui do Estado do Espírito Santo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!